Meu nome é Sérgio Mendes, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. E agora eu vou resolver alguns exercícios para vocês de matriz, tá? Exercícios esses que estão presentes na lista que eu passei para vocês resolverem. Tudo bem? Então, pessoal da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, vamos lá. Exercício 5, eu tenho a matriz B. E essa matriz, cada elemento dela, esse I representa coluna, esse I representa linha, esse J representa coluna. Nesse caso, essa matriz B, o que está indicando o exercício, é uma matriz de ordem 3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Ou ela é uma matriz de ordem 3 por 3. Ok, a lei de formação dessa matriz diz o seguinte, o elemento vai ser igual a 1 se a posição de linha mais a posição de coluna for 4. Ou se eu somar a posição de linha mais a posição de coluna, der 4. Se eu somar a posição de linha mais a posição de coluna e der um número diferente de 4, aí eu coloco 0 no lugar, ao invés de 1. Tudo bem? Então a nossa intenção aqui é descobrir quem é a matriz B. Para isso, vamos escrever essa matriz de forma genérica. Essa matriz B que eu estou procurando, ela é igual. Ela tem um elemento que é o B11, está na primeira linha, primeira coluna. B12, primeira linha, segunda coluna. B13, primeira linha, terceira coluna. Lembrando que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Esse elemento aqui é o B21, ou seja, o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. O B22 e o B23. Quem é B23? O elemento que está na segunda linha e terceira coluna. B31, B32 e B33, respectivamente. O elemento que está na terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha e terceira coluna, tá? Então, de forma genérica é isso. Percebam o seguinte, onde que nessa matriz genérica, na hora que eu somar posição de linha mais posição de coluna, vai dar 4. Aqui, ó, vou marcar de uma cor diferente, o pessoal ver. Marcar de azul aqui, ó. Aqui, na hora que eu somar posição de linha mais posição de coluna, vai dar 4. Aqui também. E aqui? Tem mais algum lugar? Não. Ok. Então o exercício é mais simples do que a gente imaginava. Ó, aonde a soma não deu 4, 1 mais 1 vai dar 2, 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 1 vai dar 3, 2 mais 3 vai dar 5, né? Aonde não está assinalado de azul, eu vou colocar o 0. Por quê? Porque na hora que eu somo posição de linha mais posição de coluna, dá um cara diferente de 4. Então vou ficar com 0, 0. Aqui somei posição de linha com posição de coluna, deu 4. Quando eu somar e der 4, eu coloco 1 no lugar. Então coloco 1 aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ok? Então essa aqui é a matriz B que eu estava procurando. Tá bom? Então exercício 5, um pouco mais simples, só para a gente esquentar os motores. Vamos agora para o exercício 12, letra C. Foi dada uma matriz A e uma matriz B. Ambas são de ordem 2, ou seja, 2 linhas, 2 colunas. O exercício está pedindo para mim fazer o seguinte, olha, pega a matriz A, soma com a matriz B, e o resultado dessa soma, e lembrando que eu vou poder somar essas duas matrizes porque elas são de mesma ordem, tá? Na hora que eu somar essas duas matrizes, eu vou pegar e multiplicar essa matriz por meio. Multiplicar uma matriz por um número escalar, ou por um escalar, é multiplicar cada elemento dessa matriz por esse escalar, ou seja, meio. Então vamos lá. Primeiro, A mais B. A mais B vai ser quem? A matriz A mais a matriz B. Como é que eu somo essas duas matrizes? O cara que está na primeira linha, primeira coluna de A, lembrando que essa aqui é a matriz A e essa aqui é a matriz B, esse cara que está na primeira linha, primeira coluna, vou somar com o cara que está na primeira linha, primeira coluna de quem? De B. Eu vou ficar com isso aqui, ó. 5 mais 0 vai me dar o cara que está na primeira linha, primeira coluna da matriz A mais B. Esse aqui que eu vou encontrar é A mais B. Tá? Vou pegar 6 e somar com o elemento correspondente da matriz B. Vai ficar 6 menos 1. 4 mais 5. E por fim, 2 mais 4. Portanto, a minha matriz A mais B é
ou tem como elementos 5, 9 e 6. Essa é a minha matriz A mais B. Mas o exercício está me pedindo quem é A mais B? Não. O exercício está me pedindo o seguinte, olha, pega essa matriz A mais B e multiplica por meio. Ok? Então, vou dar uma apagada aqui, ó. Antes da matriz A mais B, lembrando que essa aqui é A mais B, nós acabamos de encontrar, eu vou ter que multiplicá-la por esse escalar, que é meio. Multiplicar essa matriz por meio é pegar cada elemento dessa matriz e multiplicar por meio. Então, o 5 vai ser multiplicado por meio. O 5, que é o cara que está na primeira linha e segunda coluna, também vai ser multiplicado por meio. O 9 vai ser multiplicado por meio. E o 6 vai ser multiplicado por meio. Então faz você colocar o meio primeiro ou o meio depois, tá? Aqui é uma multiplicação, a ordem não importa. 5 vezes meio, 5 meios. 5 vezes meio, 5 meios. 9 vezes meio, 9 meios. 6 vezes meio, 3. Fica 6 dividido por 2, que dá 3. Portanto, essa aqui é quem? Essa é a minha matriz meio vezes a soma de A mais B, que era justamente o que a gente estava procurando. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Nesse outro exemplo, vocês estão vendo aí, está sendo solicitado o seguinte. Olha, pega uma matriz, pode chamar essa matriz aqui de A, não tem problema. E chama essa aqui de B. Isso me pede o seguinte, pega essa matriz A e multiplica por essa matriz B. Olha, a primeira coisa que você tem que verificar quando você vai calcular o produto de duas matrizes é o seguinte, primeiro a ordem de A. Qual é a ordem de A? Duas linhas, duas colunas, ou seja, uma matriz de ordem 2, ou uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Matriz B, de ordem 2 por 2, ou de ordem 2. Para que eu possa multiplicar essas matrizes, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, sempre. Não importa a quantidade de linhas que A tem e não importa a quantidade de colunas que B tem. O que importa é que a quantidade de colunas de A e a quantidade de linhas de B tem que ser exatamente igual. Senão não posso calcular o produto. Tá? Faz o seguinte, vou colocar de giz azul aqui, um processo prático. Separa a primeira matriz em linhas e separa a segunda matriz em colunas. Qual que é a primeira operação que eu vou fazer? Eu estou procurando A vezes B. Eu chamei essa aqui de A, essa de B. Então A vezes B é quem? Essa é a pergunta do exercício. Então A vezes B é... Vou pegar a primeira linha de A, multiplicar pela primeira coluna de B. Então eu vou ficar com 0 vezes 4 mais 1 vezes 2. Ok? Continuo na primeira linha, só que agora eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna de B. Então eu vou ficar com 0 vezes 7 mais 1 vezes 3. Pronto. Terminei o que eu tinha para fazer com a primeira linha. Vou partir para a segunda linha da primeira matriz. Vou pegar a segunda linha da primeira matriz e multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz, tá? Que é a matriz B. Então vai ficar 1 vezes 4 mais 0 vezes 2. 1 vezes 4 mais 0 vezes 2. Continuo na segunda linha, agora multiplicando a segunda coluna da matriz B. Tudo bem? Então vai ficar 1 vezes 7 mais 0 vezes 3. Isso aqui vai dar 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. E 4 aqui, 7 aqui. Portanto, essa aqui é a matriz A multiplicada pela matriz B. Não me esqueçam desse detalhe, parece ser pequeno, mas é primordial, tá? A quantidade de colunas da matriz A ou a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual à quantidade de colunas... Desculpa, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Se aparecesse um 3 aqui, eu não poderia multiplicar as duas matrizes. Quem é A vezes B? Não é ninguém, porque eu não posso executar esse tipo de operação. Tudo bem? Então vamos lá. Penúltimo exercício. Eu tenho 3 multiplicando uma matriz X que eu não conheço. Esse X aqui é maiúsculo, tá? E esse T é de transposta. Ok?
Então 3 vezes x transposta é igual a subtração entre essas duas matrizes. Então o primeiro passo aqui, eu reescrevo 3 vezes x transposto é igual. Vou fazer essa operação dessa matriz, pode chamar essa matriz de A, chama essa matriz de B, como nós estamos fazendo, tá? Eu vou pegar essa matriz menos essa outra. Vou ficar com o seguinte. Aqui eu já vou fazer um pouco mais direto, ó. 1 menos 1, 0. 1 menos 4, menos 3. 2 menos 7, menos 5. E 7 menos 2, 5. Pronto. A menos B é essa matriz. Tá? 3 vezes x transposto dá isso aqui. X vezes x transposto dá isso aqui. Ok. Esse 3 eu vou passar dividindo. Então eu escreveria toda a matriz dividida por 3. Dividir um cara ou uma matriz por 3 é multiplicar esse cara ou essa matriz por quem? 1/3. Então esse 3 veio dividindo, ficou 1/3. Vezes essa matriz, 0, menos 3, menos 5 e 5. Ok? Acabamos de fazer um exercício onde eu tinha um escalar multiplicado por uma matriz. Eu pego esse escalar e multiplico por cada elemento da matriz. Então vou chegar à seguinte conclusão. Isso aqui vai me dar 0 dividido por 3 dá 0. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Menos 5 dividido por 3, menos 5/3. E 5 dividido por 3, 5/3. Esse cara que você encontrou é esse aqui, ó. X transposto. Mas o exercício não quer x transposto. O exercício quer saber quem é x. Olha, o que é encontrar a transposta da transposta de uma matriz? É encontrar a própria matriz. Né? Se eu tenho uma dada matriz e eu quero a transposta, o que eu faço? O que é linha vira coluna. Ou o que é coluna vira linha. Não é isso? Se eu tenho essa transposta aqui com essa configuração, e eu quero chegar na matriz original, que é x, né? Quer chegar na matriz original, que é x, eu venho aqui e encontro a transposta dessa matriz x transposta. Tá? Então, o que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Pronto. Então, ao resolver essa equação inicial, que isso aqui é uma equação, tem um sinal de igual, eu encontrei que a matriz x, que vai fazer com que isso aqui seja uma identidade, é essa matriz de elementos 0, menos 5/3, menos 1 e 5/3. Tudo bem? Isso de matriz é para calcular a inversa. Tudo bem? Foi dada a matriz B, ela tem como elementos 5, 6, 4 e 5, e ela é de ordem 2 por 2. Eu quero a inversa de B. O que eu não posso esquecer? Que uma determinada matriz B vezes a sua inversa sempre dá a matriz identidade de ordem n. No caso aqui, se B é de ordem 2 por 2, ou seja, se ela é quadrada, o que é uma matriz quadrada? A matriz tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Né? A inversa dela vai ter 2 linhas e 2 colunas também. Tudo bem? Então quem vai aparecer aqui? A identidade de ordem 2. Tá? Então já me adiantei aqui nesse exercício. Aqui eu coloquei a matriz B vezes a inversa de B. Não sei quem é a inversa de B. Então vamos chamar os elementos da inversa de B de A, B, C e D. Tudo minúsculo. Tá? Mas eu sei que na hora que eu pegar essa matriz B e multiplicar pela inversa de B, eu vou chegar na matriz identidade. Essa matriz identidade é a matriz identidade de ordem 2. Tá? Estou com multiplicação de duas matrizes. Eu posso fazer esse produto aqui? Posso. Por quê? Porque essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas, essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Nós já vimos isso no exercício anterior. Separa a primeira em linha, separa a segunda em coluna. Vou pegar a primeira linha da matriz B e multiplicar pela primeira coluna da inversa de B. Vou chegar nisso aqui, ó, vai ficar 5 vezes A mais 6 vezes C. Tudo bem? Pegando a primeira linha e multiplicando agora pela segunda coluna da inversa de B, eu vou chegar nisso aqui, 5B mais 6D. Usando o mesmo procedimento para a segunda linha vezes a primeira coluna e depois segunda linha vezes a segunda coluna, eu chego nessas expressões.
Isso aqui tem que ser igual à identidade de ordem 2. Lembrando, os elementos da diagonal principal todos iguais a 1 e os elementos que não estão na diagonal principal iguais a 0. Tá bom? Ou nesse caso aqui, como é de ordem 2, os elementos estão na diagonal secundária igual a 0. Ok, peguei uma primeira equaçãozinha aqui para chegar no valor de A e C. Ó. Dá uma olhada aqui para mim. Aqui 5A mais 6C tem que ser igual a 1, porque essas duas matrizes são iguais e são de mesma ordem. E 4A mais 5C tem que ser igual a 0. Eu juntei as duas equações que têm as mesmas variáveis, que são A e C, num sisteminha de equações de primeiro grau. Agora, o próximo passo é resolver esse sistema. Eu posso resolver esse sistema de 3 maneiras distintas. Por comparação, que é muito pouco utilizado, por substituição, que é muito utilizado, e por adição, que é muito utilizado. Tá bom? Eu optei por resolver por adição. Para isso, esse sistema que vocês estão vendo é equivalente, é isso que significa esse sinal, é equivalente a esse outro aqui. E esse outro, ele é resultante do seguinte: eu peguei a primeira equação do sistema, multipliquei por menos 4. Peguei a segunda equação do sistema, multipliquei por 5. Por que você escolheu menos 4? Por que você escolheu 5? Por quê? Aqui vai aparecer menos 20A e aqui vai aparecer 20A. Tudo bem? Então tenta bitolar aqui, ó. Sempre pega a primeira equação, multiplica pelo oposto do cara que está acompanhando a primeira variável aqui, ó, do coeficiente do primeiro termo dessa equação de baixo. Então por isso aqui que veio menos 4. E o cara que eu vou multiplicar pela linha 2 antiga é o cara que está aqui em cima, sem trocar sinal. Tudo bem? Você vai chegar através desse artifício em menos 20A menos 24C igual a menos 4 e 20A mais 25C igual a 4. Por que eu usei esse artifício? Porque aqui ficou menos 20A mais 20A, eu corto. Sumiu, entre aspas, né, sumiu essa variável A. Só sobrou a variável C. Fazendo a continha aqui, ó, menos 24C mais 25C deu 1C, menos 4 mais 0 deu menos 4. Conclusão, C igual a menos 4. Certo? Mas como é que eu vou descobrir agora o valor de A? Pega esse valor de C e substitui ou na primeira equação ou na segunda equação. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Eu substituí na primeira. Aonde aparece C, eu coloquei menos 4. Resolvendo essa equação, eu cheguei no valor de A igual a 5. Se você usar o mesmo procedimento em relação a essas duas outras equações aqui, ó, se eu montar um sistema que é 5B mais 6D igual a 0 e 4B mais 5D igual a 1. Na hora que você montar esse sistema, você vai encontrar para B e B os valores menos 6 e 5, usando a mesma ferramenta, tá bom? Então a inversa de B tem como elemento 5, menos 6, menos 4 e 5, ok? Muito obrigado, encontro vocês na aula de determinantes.